Olá, uma pausa na sua navegação para eu dividir algumas dicas que vão sim te ajudar a ter muito sucesso na sua entrevista de emprego. Sim, este é um canal sobre saúde mental. E você deve agora estar se perguntando, mas como que saúde mental está ligada à entrevista de emprego? Quando a gente está passando por um processo seletivo, né, ou então quando a gente está procurando um emprego, ou dias antes de uma entrevista de emprego, isso afeta muito a nossa saúde mental. Como a gente fica ansioso, estressado, isso vai influenciar a forma como que a gente aí convive com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parceiros. O processo seletivo, a entrevista de emprego, gente, pode sim ser um gatilho para várias desordens mentais, como, por exemplo, a ansiedade generalizada, a compulsão alimentar. Sem contar que o processo seletivo, a entrevista de emprego, vai sim afetar a forma como que a gente vê a si mesmo, ou seja, vai afetar a nossa estima, né? E dependendo aí do desfecho desse processo, a gente pode se ver muito negativamente. E isso vai sim afetar não só a nossa estima, a nossa vida pessoal, mas os nossos planos, as nossas expectativas e esperanças para o futuro. Eu espero que com esse resumão eu consegui aí explicar o porquê que a saúde mental ela tá assim coladinha com a entrevista de emprego. Como tudo na nossa vida, né, gente? A saúde mental, ela tá basicamente em tudo. Ela é a nossa vida, a nossa forma de navegar a vida. Agora, eu vou tentar explicar para você o porquê que eu sou qualificada a falar em entrevista de emprego e saúde mental. Eu sou psicóloga clínica, mas durante um bom período eu atuei como caçadora de talentos na China. E aí, para eu explicar para você o que que é caçadora de talentos, eu tenho que falar do que é recrutador. O recrutador, ele é um profissional que ajuda aí no processo seletivo, né, selecionando currículo, fazendo entrevista, para várias vagas de emprego. A diferença do recrutador para o caça-talentos é que o caça-talentos ele vai ajudar no processo seletivo, ou seja, fazendo análise de currículo, fazendo entrevista e tal, de vagas bem específicas. Vagas aí que a gente chama de vagas de nível C, que são os níveis de chefia numa empresa. Então, eu trabalhei, eu gostava de brincar com meus colegas que eu era agente dupla, porque eu trabalhava de dia como caçadora de talentos na China e à noite e nos finais de semana, trabalhava aí todo dia, eu atuava como psicóloga clínica. E acabou, minha paixão é a psicologia clínica, acabou que eu foquei na psicologia clínica e mesmo depois de estar só na psicologia clínica, gente, essa relação do trabalho, essas coisas de mudar de emprego, de aplicar para uma empresa, de construir o currículo, ela sempre vem para mim através de relatos dos meus clientes. Então, os meus clientes às vezes me pedem, olha, como é que eu me preparo para essa entrevista? Ou será que eu coloco isso no meu currículo? Eu não consigo dormir porque se eu não conseguir arrumar um emprego até o dia tal, eu tenho que sair do país, eu tenho que voltar para o meu país de origem. Então, é, a base aqui dessas dicas que eu estou dividindo com vocês são três. São aí essa experiência profissional que eu tive como caçadora de talentos, os relatos dos meus clientes e também até a minha vida pessoal, porque eu consegui esse trabalho de caçadora de talentos na China. Foi um processo seletivo muito longo, muito difícil, complicado, e assim, eu consegui isso sem nenhuma indicação. Então, assim, essas são as três bases que me permitem
ligar esses dois assuntos e dividir essas dicas aí com vocês. Eu espero que vocês façam um bom aproveito dessas dicas. Então, antes da gente começar, eu vou pedir licença, porque eu vou ter que ler alguns pontos, são uns detalhezinhos assim bem importantes que eu não quero deixar passar, eu quero dividir eles com vocês, então de vez em quando eu vou ler aqui as minhas anotações, tá bom? Bom, vamos começar falando então dos dois tipos de entrevista. A gente tem a entrevista online e a gente tem a entrevista presencial. Para a entrevista online, gente, é muito importante você prestar atenção na vestimenta. O que eu estou querendo dizer com isso? É você se vestir como se você fosse para uma entrevista presencial. Ou seja, você vestir dos pés à cabeça de formalmente, digamos assim. Não é só vestir a blusa social e a calça do pijama. Por que que isso é importante, sendo que a outra pessoa, o entrevistador, não vai estar vendo as suas pernas? Porque quando você se veste, né, completamente assim social, você está dizendo para o seu cérebro a seguinte frase: olha, agora a gente vai trabalhar, ou então agora a gente vai para a entrevista. E isso vai sim influenciar a sua postura corporal, o seu comportamento, a sua atenção, a sua concentração e a forma como que você responde às perguntas do entrevistador. Isso faz sim muita diferença. Aliás, vou abrir um parênteses, essa é uma dica muito valiosa para quem, como eu, trabalha online. Quando eu trabalho, quando eu atendo os meus clientes, eu estou vestida dos pés à cabeça formalmente, eu estou vestida para o trabalho. Eu só não estou calçada, eu atendo os meus clientes descalço ou de chinelo. Bom, isso é como se eu estivesse falando para o meu cérebro, vamos entrar no clima de trabalho. Então, isso aí muda a minha postura, muda a forma como eu reajo ao meu cliente e da mesma forma, você não está vendo aqui as minhas pernas, mas eu estou vestida formalmente para gravar esse vídeo. Eu estou falando para o meu cérebro, agora é a hora de eu gravar o vídeo, então vamos aqui trabalhar. Então, é, faça o possível, tá? Isso é bem valioso para você se vestir aí como se você fosse para entrevista presencialmente. E claro, gente, vista-se de forma confortável. Não adianta nada você estar assim todo formal e elegante, mas a blusa super apertada e você não consegue, sei lá, respirar. O seu desconforto, uma hora ou outra, ele vai transparecer ali no momento da entrevista e isso vai te atrapalhar. Então é muito importante você estar se sentindo confortável. Bom, além da vestimenta, eu aconselho você sempre ter uma garrafa de água ou um copo de água por perto. E você vai beber a água não só quando você tiver sede ou se tiver com a boca seca, né? Tem gente que fica muito ansioso e fica aí com a boca seca. Mas você vai beber a água, por exemplo, quando você tiver esquecido alguma coisa e quer lembrar de algo, ou quando você quer ter mais tempo para preparar a sua resposta. Então a água ali, ela vai ser um bom auxiliador para você. Por que não café, chá ou outra bebida? Eu aconselho você beber a água, porque a água, se for café, né? Você tá bebendo assim o café, às vezes você tá nervoso, você tá ansioso, você pode derrubar o café em você. Ou então o café vai estar quente, vai queimar sua boca. Ou você, sei lá, você vai engasgar com café, você não vai gostar do café, você vai beber o café e vai querer beber água, porque dependendo da bebida, às vezes a gente tem sede depois, né? Principalmente se a gente está estressado. Então a água ali, ela é o ideal.
Uma outra dica é você cuidar do seu ambiente, do fundo, do que vai aparecer no fundo da sua tela. Então, por exemplo, prepare o seu ambiente. Se você, por exemplo, não quer, sei lá, eu não quero que esse vaso apareça, ou que meus livros apareçam, mude o seu ambiente. Hoje em dia tem muito aplicativo que permite você colocar um fundo falso, né, na tela do seu computador. Então, teste. Às vezes você gosta, sei lá, de um fundo falso, você pode até escolher que tipo de fundo. Então, prepare ali o fundo da sua tela. Uma outra dica importante que eu não posso esquecer sobre a vestimenta, voltando lá na vestimenta. Mesmo se a entrevista for via áudio apenas, e isso já aconteceu muito comigo, eu já fiz muita entrevista só via áudio, gente, tenha a vestimenta ali para a ocasião. Isso faz sim a diferença. Não importa se a entrevista online é via áudio ou via vídeo, vista-se como se fosse para uma entrevista presencial. Uma outra dica ainda sobre a entrevista online é você antecipar qualquer tipo de problema que possa acontecer. E quando a gente fala em entrevista online ou qualquer, né, coisa online, sessão online, aula online, várias coisas podem acontecer. A sua internet pode cair, a tela pode parar, congelar, a voz pode sair, né, atrasada. Enfim, se esse tipo de problema acontece com frequência na sua casa, no seu computador, avise o entrevistador com antecedência. Você pode mandar um e-mail avisando, ou então, antes da entrevista iniciar, você pode falar com o entrevistador. Fulano, pode acontecer da minha internet cair. Você não precisa dar muita explicação, porque é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, inclusive com o entrevistador. Então você fala, fulano, pode acontecer que a minha internet vai cair, e caso isso aconteça, eu te ligo e a gente retoma do ponto que a gente parou, beleza? Simples assim. Bom, essas são as dicas da entrevista online. E agora eu vou falar sobre a entrevista presencial. Vou começar pela vestimenta, né? Vista-se de forma confortável, gente. Isso é muito importante. Com relação à entrevista presencial, o diferencial dela é que o entrevistador, ele vai ter a oportunidade de observar a sua postura física, né? A forma ali como que você move o seu corpo. Então, gente, é bem importante você, por exemplo, não cruzar os braços assim. Não sei se dá para ver. Quando você fica com o braço assim. Por quê? Isso dá a entender de que você não está aberto ao que a pessoa está falando, de que você não há engajamento, de que você não está gostando. Uma outra coisa que você pode fazer, que pode te ajudar muito, você pode procurar na internet, né, dicas de postura de empoderamento. O que é isso? Por exemplo, às vezes você não chegar para a entrevista e ficar assim, ou ficar meio, sabe, quando você está meio assim, cabisbaixo, aquela postura que a gente fica, né, meio triste, meio se sente ali solitário, né? A postura da gente muda. Então, você pode procurar na internet dicas, né, para você ter uma postura ali de empoderamento. E a postura do nosso corpo, gente, é extremamente importante, porque isso vai aumentar ou não a nossa estima e autoconfiança. É claro, né? Há um limite. Você não vai ficar igual um dois de paus na entrevista em frente do entrevistador, murchando a barriga e totalmente desconfortável. Isso não existe, né? Não é isso. É você trabalhar a sua postura de forma que você se sinta super confortável e que isso dá aí um ânimo na sua estima
e na sua confiança. A outra dica que eu dou para entrevista presencial é você se sentar de uma forma confortável. Sente-se de uma forma que você esteja confortável, né? E aí também prestando atenção na sua postura para você não ficar assim, né? Ficar meio assim cabisbaixo e você aí aumentar a sua estima e a sua autoconfiança. Bom, e claro, não vou esquecer de falar, sempre ter ali o copo de água. Às vezes a empresa te oferece, né? Suco, café. Se você optar por pegar o suco ou café, não esqueça de pegar também a água, que às vezes, como eu expliquei antes, você pode beber o suco, pode beber o café, mas aí você pode sentir sede, aí você não vai ter o copo com água perto de você, e aí isso vai te deixar nervoso, estressado, você vai esquecer o que você queria falar, enfim, aí vira aquela novela. Então, sempre ande com um copo de água e use a água caso você esqueça algo ou precisa de uma pausa na sua navegação. Então, fique ali com seu copinho de água. É muito comum, independente se a entrevista for online ou presencial, do candidato ficar tão estressado dele não conseguir nem dormir, né? Como eu falei com vocês, isso pode ser um gatilho para várias desordens, inclusive compulsão alimentar, vai atrapalhar a qualidade do seu sono. Caso esta seja a sua situação, você pode fazer aí numa noite anterior à entrevista ou durante nas noites anteriores aí do processo seletivo, você pode fazer exercícios de respiração. Inclusive, eu já passei um exercício de respiração aqui neste canal no YouTube. Tem vários exercícios de respiração no meu canal no Instagram, também Psicóloga dos Gringos. Eu vou tentar passar mais exercícios de respiração aqui no YouTube. Mas o exercício de respiração, gente, você pode fazer ele na noite anterior da entrevista, ou então horas ou momentos antes da entrevista. Isso vai ajudar a acalmar e controlar o seu sistema nervoso. Então, o exercício de respiração aí é uma dica valiosíssima. Uma outra dica bem bacana é você falar devagar durante a entrevista. Não é você mudar o tom de voz, não é você falar palavras difíceis, você vai continuar falando aí do jeito que você fala, com sotaque, com gíria, mas é você falar de forma que você consegue ouvir aquilo que você está falando. Na verdade, eu estou gravando este vídeo. Toda vez que eu gravo o vídeo, eu sigo essa técnica assim super à risca. Eu gravo e eu ouço o que eu estou falando. Quando você fala e escuta aquilo que você está falando, você se dá a chance de lembrar aquilo que você quer falar. Você meio que evita erros e você tem ali um controle da narrativa. Então, às vezes a gente não percebe, mas às vezes quando a gente está conversando com um amigo, com o parceiro, a parceira, a gente fala e a gente não percebe o que a gente está falando. A gente não percebe as palavras que a gente está usando. Então, durante a entrevista, fale num ritmo que você consiga ouvir aquilo que você está falando. Isso vai te ajudar muito na sua concentração, na memória, né? Você vai lembrar daquilo que você quer falar. Enfim, isso é muito importante. Uma outra dica é você estudar muito o seu currículo. Gente, você tem que estudar o seu currículo. Por quê? Porque o currículo, ele é ali a porta de entrada, é a apresentação sua que o entrevistador, que a empresa tem. Então, eles estão ali curiosos sobre você por causa do seu currículo. Então, estude o seu currículo. E o que eu estou querendo dizer com isso? É você decorar o seu currículo? Não.
não é você decorar o seu currículo. É você saber, por exemplo, vamos supor, você ficou numa empresa X entre 2010 e 2020. É você saber quais são os desafios que você enfrentou nessa empresa, quais são as coisas que você conquistou, que você aprendeu durante esse período, quais foram os motivos que fizeram você mudar de cargo, enfim, estude o seu currículo, pegue o seu currículo, se for necessário, anote, né, os desafios, como que foram superados, o que você aprendeu, o que você acha que precisa de aprimorar. Quando você estuda o seu currículo, você de novo tem ali um controle maior da entrevista. Você não é pego com aquela pergunta de surpresa, né? Que o entrevistador às vezes pega uma, sei lá, o seu primeiro emprego e te faz uma pergunta assim, nada a ver, né? Quando você sabe ali a história por trás do seu currículo, você vai passar muita segurança, você vai estar no controle da narrativa durante a entrevista. É muito importante você estudar o seu currículo, não é decorar. Isso é muito diferente. Uma outra coisa, né, uma outra dica, desculpa, se o entrevistador te perguntou, fez uma pergunta e você não sabe responder essa pergunta, você não precisa criar história, não precisa inventar mentira. Fale, olha, eu precisaria de mais tempo para responder a sua pergunta. No momento, agora, o que eu posso responder é A, B e C. Mas se eu tivesse mais tempo para pensar sobre essa pergunta, eu focaria neste caminho, neste outro caminho. Então, essa é uma saída bem pensada, digamos assim, para aquelas perguntas que o entrevistador pode te fazer e e você não sabe a resposta, né? Porque às vezes o entrevistador ele tá te fazendo uma pergunta, mas ele não imagina que você saiba a resposta. Mas às vezes ele quer ver ali como que você se sai naquele tipo de pergunta pegadinha, digamos assim, né? Uma outra uma outra situação, né, uma situação assim, determinadas pessoas, elas ficam tão ansiosas é, antes da entrevista e a ansiedade, ela vai se manifestar de formas diferentes nas pessoas, né? Então, tem pessoa aí que vai suar muito, tem pessoa que vai ficar vermelha, tem pessoa que vai ficar assim, movimentando as mãos, né? Muito, que a gente fala movimento de helicóptero. Eu sou uma delas. Então, quando eu estou muito estressada, eu falo e mexo muito com a mão. Se você está, né? Se esse for o seu caso, você mexe muito a mão, fica muito nervoso, precisa pegar em algo, e você está fazendo a entrevista online, eu indico você usar algumas coisinhas que você vai aliviar um pouco essa ansiedade e esse estresse que você tem aí nas mãos. Então, que tipo de coisinha? Tipo essas bolinhas assim, olha, é uma delícia de pegar, eu pelo menos gosto. Ou então você tem esses bonequinhos assim de crochê, tá vendo? Assim, e tem esse daqui, que na verdade é para os dedos não doer, né? Então você pode, né? E olha só, você tá fazendo a entrevista online e o entrevistador não tá vendo que você tá pegando aqui esses brinquedinhos para apertar a mão. Ninguém tá vendo, né? Você pode usar isso. Mas e se você tem aí essa mão helicóptero e você vai fazer uma entrevista presencial? Você não pode levar, né, esses brinquedinhos. O que você vai fazer? Você pode fazer movimentos com as mãos, né, que vão acalmar o seu sistema nervoso, que é como se fosse tipo massagem nas mãos. E aí você pode procurar na internet, existem vários movimentos.
Alguns deles são uma massagem assim nos dedos, que você pode fazer enquanto você está falando, né? Assim, a pessoa não tá vendo que você está se autoacalmando, digamos assim, né? Ou então você pode fazer assim, tá vendo? Você pode fazer assim enquanto você está falando e você vai estar aí acalmando o seu sistema nervoso, tá vendo? São movimentos assim bem sutis. Você também pode procurar, né, online. Você vai ter aí várias fontes aí de informação. Se você, né, muita gente, é muito comum, se você fica nervoso, se você aí fez as respirações noites antes, horas antes da entrevista, né? Tomou chá, não tomou café e ainda tá muito estressado, tá muito nervoso. Gente, antecipa. Fale para o entrevistador: olha, eu fico nervosa, eu tô um pouco nervosa. Eu tô suando aqui porque eu tô nervosa, mas estou muito feliz. Ou então, olha, é, eu posso eu tô um pouco vermelha, então eu tô um pouco nervosa. Não tem problema algum. Antecipe, você vai criar um ambiente muito mais confortável para o entrevistador e para você. Às vezes o entrevistador pode até falar: "Ai, não se preocupe." Às vezes você antecipando, né, falando ali como que você demonstra o seu nervosismo, o entrevistador vai te acalmar, né? Isso assim, pelo menos eu já fiz isso várias vezes, né? Então, isso aí vai te trazer um benefício muito grande. E falando, né, em como as pessoas manifestam o nervosismo, tem gente que, como é que eu vou dizer, se empolga com um determinado tópico. Ou então a pessoa fala demais, naturalmente. Eu sou uma pessoa que eu falo demais. é, Visa o tamanho dos meus vídeos, né? Mas enfim, é, quando a pessoa, às vezes a pessoa, ela, especialmente se é uma vaga muito específica, né? É uma qualificação bem específica, e quando você vai fazer uma pergunta mais técnica para a pessoa empolga e fala sem parar. Se esse é seu caso, ou se você é uma pessoa igual eu que fala muito e tem problema em resumir, avise o entrevistador. Fala assim: a pessoa te fez uma pergunta, deu aquele gatilho, não, tô com vontade, eu quero falar disso, quero falar daquilo, tem muita coisa para falar. Fale para o entrevistador: nossa, essa pergunta eu adorei, eu ficaria falando aqui por horas sobre esse assunto. Às vezes eu vou falar até demais. Me dá um sinal quando eu responder sua pergunta, que aí eu paro. Avise o entrevistador, não tem problema algum, né? Principalmente, igual eu tô te falando, se for uma vaga mais específica, né? É muito comum, quando é pergunta técnica, a pessoa assim, disparar a falar e não parar, né? Bom, a outra dica que eu vou trazer, que é fundamental, é a pesquisa. E aí, a pesquisa a gente vai dividir aqui em vários setores: pesquisa empresa, pesquisa o setor, pesquisa os competidores da empresa. E por que, gente, pesquisar antes de fazer entrevista é importante? Um dos motivos é que quando você pesquisa, você sabe, você tem a chance de saber melhor aonde que você está ali se enveredando, né? Aonde ali você está aplicando para a vaga de emprego, e você vai estar mais preparado não só para as perguntas do entrevistador, mas é uma forma também de você demonstrar o interesse. Inclusive, a minha experiência pessoal é através de pesquisa. Foi aí eu pesquisando uma determinada. Aí não foi nem caça-talentos, eu caça emprego. É, eu pesquisando uma pessoa
que era vice-presidente do HSBC em Londres e em Tóquio. Eu consegui aí entrar em contato com essa pessoa e participar, né, de um projeto dessa pessoa sobre saúde mental no trabalho. Então, eu fiz essa pesquisa, eu queria participar desse projeto. Então, eu pesquisei e tive a oportunidade de ter uma conversa com essa pessoa e conseguir fazer parte desse projeto que foi muito importante para mim. E quando você está ali na posição de entrevistador, né, você consegue ver claramente a diferença de uma pessoa que pesquisou sobre a empresa, pesquisou sobre a vaga, pesquisou ali, fez uma série de pesquisas de uma pessoa que vem para a entrevista crua, que só vem com a informação sobre o currículo dela. Isso daí fica muito claro durante a entrevista. Então vamos lá. Você vai pesquisar sobre a empresa que você está aplicando. O que você vai pesquisar sobre a empresa? Você vai pesquisar a história da empresa, os clientes que a empresa tem, as conquistas da empresa, os desafios da empresa e a equipe da empresa. Aonde que você vai fazer essa pesquisa? O melhor lugar é através do site da empresa. Vai no site da empresa, pesquisa. Você pode usar também o LinkedIn, você pode usar outras fontes para saber ali da empresa. Se você conhecer alguém que trabalha para essa empresa, ótimo, você pode ali pesquisar também. Obviamente, gente, você vai pesquisar sobre o seu departamento, né? Como que as coisas acontecem no seu departamento? Como que ele é dividido? Há quanto tempo as pessoas trabalham ali? Óbvio, né? Essa informação pode ou não estar disponível. Você só vai saber se essa informação vai estar disponível se você tentar fazer essa pesquisa. E a internet, ela é um grande aliado aí que vai te ajudar a tentar encontrar essa informação. Uma dúvida muito comum, né, de amigos e também até de clientes é se você pode ou não pesquisar sobre a pessoa que vai te entrevistar. Claro que pode, né? Se essa informação estiver ali, por exemplo, no LinkedIn, que é um site, né, aberto, público, claro, pesquise, por que não, né? Isso vai estar demonstrando ali um interesse, você vai estar sabendo ali, procurando informação sobre a pessoa que vai te entrevistar. Então, se a pessoa ali, se você souber que a pessoa que está comunicando com você é a pessoa que vai fazer a sua entrevista, pesquisa sobre ela, por exemplo, no LinkedIn ou então no Google. Você vai pesquisar também da mesma forma quem que é o chefe do seu departamento, quem que está no seu departamento. E dependendo, se você conseguir encontrar essa informação, você vai ver há quanto tempo as pessoas é, trabalham no departamento que você está aplicando. É muito importante também você pesquisar sobre o mercado da empresa. Quais são as novidades daquele mercado? Quais são os desafios daquele mercado? Isso parece meio óbvio, né? Porque se você vai pesquisar sobre o mercado da empresa, é o seu mercado, né? A sua área. Mas às vezes a empresa tem um mercado específico, um mercado que você não conhece, ou então tem uma estratégia diferente. Então pesquise sobre o mercado da empresa que você está atuando, que você quer atuar. É muito importante também e faz uma diferença muito grande você pesquisar também sobre os competidores da empresa. Ou seja, quem são eles? Essa empresa compete com quem? Por que que esse competidor está na frente? Ou por que que a minha empresa está na frente? Qual que é o diferencial da empresa que eu quero trabalhar? Onde que a empresa que eu quero trabalhar ganha, aonde que ela perde, como é que é ela comparado ao competidor. E aí você pode ir além, né, gente? Você pode, por exemplo, procurar como é que é o setor da vaga que eu estou aplicando no competidor.
Há vagas, como é que é essa vaga? O que que eles querem para essa vaga? Enfim, isso também abre aí uma oportunidade para você. Pesquise sobre o competidor. E as pesquisas, gente, como eu falei, elas são importantes porque elas vão ali meio que dar informação para você, né? Você vai começar, você vai saber um pouco mais da onde que você está aplicando o seu currículo, aonde que você quer trabalhar. E elas são importantes também para você formular perguntas interessantes para o entrevistador, porque de acordo não, na maioria das entrevistas, você tem ali a chance de fazer pergunta, né? Geralmente no final o entrevistador pergunta: você gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? E aí, assim, é bem comum as pessoas perguntarem, né? Ah, mas como é que é o processo seletivo? Quando que eu vou descobrir? Quando que você vai me dar o resultado? Ou então é muito comum aquela pergunta, né? Como é que é o clima da equipe? Como é que é o ambiente de trabalho? São perguntas assim, bem basiconas, que a gente já meio que espera. Mas a partir do momento que você pesquisa a empresa, pesquisa o competidor, pesquisa, por exemplo, o entrevistador, você tem a chance de surpreender o entrevistador. E aí você pode deixar sua marca. Então, por exemplo, ao invés de perguntar, entrevistador, como é que é o clima da empresa? Que é uma pergunta bem basicona. Você pode perguntar, por exemplo, qual que é o maior desafio da equipe neste momento? E você está vendo que através dessa pergunta, qual que é o maior desafio da equipe neste momento? Você tem a chance de ter a informação do clima da equipe através dessa pergunta. Então, por exemplo, você pesquisou sobre a entrevistadora ou o entrevistador. E aí você viu que o entrevistador, ele fez um curso por, sei lá, 6 meses. Você pode perguntar, fulano, eu pesquisei sobre você e eu vi que você fez um curso há 6 meses atrás. Como que a equipe acolheu isso? Você teve ali a oportunidade de colocar em prática aquilo que você aprendeu no curso? Olha para você ver como que essa pergunta bem elaborada mostra que você pesquisou e você ainda vai pegar uma informação muito relevante, né, da empresa. Por exemplo, se a empresa dá benefícios para quem faz curso fora, ou então se a empresa recebe bem as pessoas que fazem curso fora, se a empresa abre espaço para aplicar conhecimento novo. Então, assim, por exemplo, você viu lá na internet que a empresa teve o projeto X. E esse projeto trouxe muitos benefícios para a empresa. Você pode perguntar: ah, eu vi no website da empresa que a empresa no ano X teve esse projeto e conquistou isso. Como que esse meu setor ajudou a empresa a alcançar esse objetivo? Ou então, qual que foi a maior dificuldade deste projeto? Como é que foi, qual foi o papel do meu setor para ajudar a empresa a alcançar esse objetivo? Então, as perguntas que você pode fazer, elas podem ser muito mais elaboradas. Você pode ali surpreender positivamente o entrevistador. Então, por exemplo, ao invés de perguntar, como que é o clima da empresa? Você pode perguntar qual que é o ponto forte da empresa e o que que você acha que pode ser melhorado? Alguma coisa assim. Uma outra dica se você, né, tá meio incerto, estudou seu currículo, tá seguindo aqui todas essas dicas que eu tô dividindo com você,
mas você, assim, sente a necessidade de ter algo escrito, né? Tudo bem, você não precisa decorar, né? Então você pode, caso você faça, independente se for uma entrevista online ou uma entrevista presencial, você pode sim fazer pequenas anotações, sabe? Igual eu faço aqui para gravar esse vídeo, por exemplo, eu coloco algumas anotações de pontos importantes que eu devo falar. Mas é muito importante que você avise antecipadamente o entrevistador que você colocou pontos ali importantes que você gostaria de dividir com eles, da mesma forma que eu fiz no início do meu vídeo. Eu falei aqui para vocês me dão licença, eu vou ler aqui alguns pontos é, que eu acho relevante para não esquecer. Você pode falar isso pro entrevistador. É muito, ele vai perceber, né? Assim, se você tá presencialmente, né? Você não tem como pegar um papel, né, e colar assim. Não tem como fazer na frente do entrevistador. Mas se você vai fazer uma entrevista online e você for ler, ele vai perceber de alguma forma, né? E isso, mesmo que ele não perceba, é a sua a sua estratégia em tentar esconder o fato de que você está lendo vai trazer um desconforto muito grande, vai trazer um estresse e uma ansiedade desnecessária. Então, se você quer escrever algo ou tem uma informação que você está com medo de esquecer, anote e no início da entrevista fala: olha, eu fiz uma anotação, eu gostaria aqui de ler para não esquecer quando for necessário. Então, só isso. O entrevistador vai sim receber de muito boa forma, bom gosto, não sei como é que fala, mas vai receber, vai ser muito bem-vindo esse tipo aí de recado, de lembrete antecipado. Bom, e como o lembrete aqui tá falando, de novo, eu vou reforçar a importância da gente estudar o nosso currículo e não memorizar. Estudar, lembrando aí, os desafios, o que que você aprendeu, o que que foi importante, o que que não foi importante, qual foi o seu papel. É muito importante você estudar o seu currículo. E, por fim, né, quando o entrevistador perguntar para você, né, aquela famosa pergunta, né, qual que é o seu ponto forte? Qual que é o seu ponto a melhorar? Qual que é a sua qualidade? Gente, seja autêntico. Muita gente pensa, ai, meu ponto forte é que eu sou uma pessoa, sei lá, eu sou uma pessoa muito caridosa e meu ponto a melhorar é que eu sou muito disciplinada. Bom, o entrevistador, ele meio que sabe dessas respostas básicas, né? E isso não vai te qualificar ou desqualificar, né? É muito mais ali a forma como que você está respondendo, ou, por exemplo, onde que está a sua autenticidade, o tanto que você se conhece. Então, seja autêntico na hora que você for responder a sua pergunta. De preferência, quando você for responder essa pergunta, ligue essa pergunta a um último projeto que você participou na sua última empresa. Então, você pode responder essa pergunta dando exemplos. Então, vamos supor, no projeto X, eu tive a dificuldade em delegar tarefas. Olha, fulano, vamos começar de novo. Olha, entrevistador, no momento eu não vou saber assim definir qual que é a minha qualidade, qual que é o meu ponto a melhorar, mas eu posso dizer que nos últimos projetos que eu experienciei, eu tive dificuldade em delegar a tarefa e uma qualidade que me ajudou a, a alcançar o objetivo foi ser pontual.
digamos assim, dê exemplos relacionados ao trabalho, né? Geralmente o entrevistador, quando ele faz essa pergunta, ele quer saber ele não só a vida pessoal, mas ligado ao trabalho. O que que o seu ponto forte ajudou você a conquistar ali na equipe? O que que o seu ponto a melhorar? Que tipo de ponto a melhorar foi evidenciado no seu trabalho durante um período X? Bom, gente, eu acho que são essas as dicas nesse momento. Esse vídeo ficou muito longo. Eu agradeço aí a você que ficou até o final do vídeo assistindo. Muito obrigada. E aí, se inscreva no canal se você quiser aí mais dicas sobre saúde mental. Fique à vontade para deixar aí seus comentários, suas dicas, sua opinião, sua crítica. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!